Hoje a gente vai falar de um movimento importante na política internacional que mexe direto com o futuro econômico do Brasil, a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos para conversar cara a cara com Donald Trump sobre minerais críticos e terras raras. Esses nomes podem parecer distantes do nosso dia a dia, mas é justamente isso que entra em celular, computador, carro elétrico, tecnologia de ponta e na transição energética. Ou seja, é dinheiro, poder e soberania em jogo. Lula afirmou que pretende negociar com Trump uma posição soberana do Brasil na venda e exploração desses minerais críticos e terras raras. O Brasil hoje tem uma das maiores reservas de terras raras do planeta, mas ainda produz uma parte muito pequena do total mundial. Nessa fala, Lula disse que quer negociar diretamente com o presidente dos Estados Unidos sobre esse tema. Não quer que o território brasileiro vire um santuário da humanidade e que prefere que o processo de transformação desses minerais aconteça dentro do Brasil, com exploração e indústria aqui, e não fora do país. Ele deixou claro que, na visão do governo, o Brasil deve vender para quem quiser sem aceitar imposições externas. A palavra que ele mais repetiu foi soberania. De forma simples, minerais críticos e estratégicos são aqueles essenciais para a economia atual e futura. São usados em tecnologia de ponta, chips, equipamentos eletrônicos e em tudo que envolve energia limpa, como carros elétricos e painéis solares. As chamadas terras raras fazem parte desse grupo e são tão importantes que grandes potências disputam o controle dessas reservas. Na prática, quem controla esses minerais tem uma carta muito forte na geopolítica mundial e o Brasil, com uma grande reserva, entra nesse jogo pesado. Lula e Trump já acertaram uma visita oficial à Casa Branca. A expectativa é que essa reunião aconteça em março, depois de uma viagem de Lula à Coreia do Sul. Além dos minerais críticos e das terras raras, Lula quer tratar de outros dois temas diretamente com Trump: o fim do tarifaço, que atinge principalmente setores da indústria brasileira, e o combate ao crime organizado e ao tráfico internacional de drogas. Ele citou que Trump fala muito nas redes sociais sobre combater o crime organizado na Venezuela, e Lula disse que também quer combater esse tipo de crime aqui no Brasil, em parceria, mas defendendo os interesses brasileiros. E aproveitando que a gente está falando de bastidores de negociação internacional e de decisões que podem mudar a economia do país, se esse tipo de assunto te chama a atenção, já aproveita para seguir o canal e deixar seu like agora, porque isso ajuda muito esse tipo de conteúdo a chegar em mais pessoas. Os Estados Unidos apresentaram a alguns países um modelo de cooperação para a exploração desses recursos estratégicos, e o Brasil chegou a enviar representante para ouvir essa proposta, mas o governo brasileiro já sinalizou que não pretende aderir a essa iniciativa do jeito que ela foi apresentada. A avaliação do governo hoje é a seguinte: a exploração desses minerais deve ser feita sob controle nacional. As parcerias internacionais precisam garantir transferência de tecnologia, e o objetivo é desenvolver a indústria brasileira e não só exportar matéria-prima bruta. Em resumo, o Planalto até aceita participação estrangeira, mas com regras que fortaleçam o Brasil e não uma simples entrega de recursos. Outro ponto importante é a forma como Lula diz que pretende lidar com Trump. Ele afirmou que vai levar as propostas por escrito, em documento, para evitar qualquer distorção do que foi dito. Lula comentou que tem receio de que o vento possa distorcer as palavras, uma referência indireta ao jeito de Trump fazer anúncios e interpretações pelas redes sociais. Então, a estratégia é tudo registrado, ponto a ponto, para não ter dúvida depois sobre o que foi combinado ou não. Lula também disse que está otimista com essa conversa. Na minha opinião, esse tipo de posicionamento mais firme em relação aos recursos naturais é algo que precisa ser cobrado de qualquer governo, seja qual for o partido. O Brasil é muito rico em minério, mas historicamente a gente exporta barato e importa caro, já transformado. Eu pessoalmente acho importante duas coisas aqui. Primeiro, transparência total nessas negociações, porque estamos falando de patrimônio do país. Segundo, garantir que essa exploração traga emprego, tecnologia e indústria para o Brasil, e não só lucro imediato para poucas empresas. Para mim, isso levanta uma questão importante: até que ponto vamos conseguir negociar de forma soberana, sem virar dependente de nenhuma potência, seja dos Estados Unidos, seja da China ou de qualquer outro país? É aí que a sociedade precisa acompanhar de perto. Esse tipo de diálogo, envolvendo minerais estratégicos e combate ao crime organizado, pode influenciar o rumo da economia e da segurança do país pelos próximos anos. Se você quiser continuar acompanhando esse tipo de tema de um jeito direto e sem enrolação, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e comenta aí embaixo o que você acha
acha que o Brasil deveria priorizar nessa negociação com os Estados Unidos? Soberania total? Mais parcerias tecnológicas? Fim do tarifaço? Tudo junto? Sua opinião ajuda muito a enriquecer o debate. A gente se vê no próximo vídeo.